Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Aula especial hoje, né? Aula de encerramento do semestre. Claro que a aula vai ser um docinho hoje, né? A aula hoje vai ser bem tranquilinha, vamos trabalhar coisas que a gente já aprendeu anteriormente. Eu só aumentei um pouquinho o nível porque eu sei da capacidade de vocês. Então, a gente vai trabalhar hoje com problemas envolvendo adição de números racionais. Hoje a gente vai conversar sobre números de operações utilizando a adição. Dessa vez, a gente vai ter como base os números racionais, as frações. Frações que a gente já trabalhou demais, né? Já aprendemos a estrutura, já aprendemos a leitura, né? Como a gente constrói uma fração, como a gente faz para identificar as frações. Tudo isso a gente já trabalhou. Eu só vou trazer um pouco essas informações para que a gente consiga fazer um misto aí entre as frações e as operações matemáticas, beleza? Antes de começar, eu tenho aqueles velhos recadinhos, né? Aqueles que vocês que acompanham todo dia já conhecem. Mas como todo dia tem gente nova, vale a pena retomar, não é isso? Você que está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Está esperando o quê? Para quê, professora, se eu estou lhe assistindo na TV? Além de assistir, você pode enviar a tua mensagem ao vivo. Você assiste, manda a mensagem, participa ao vivo. Então, acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha. Já manda a tua mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Que eu vou receber ao vivo essas mensagens. Para me ajudar na interação, a professora Abigail está aqui para repassar todas as mensagens que eu tenho certeza que vocês já enviaram. E aí, professora Abigail, estou certa? Como sempre, ela tem aquela previsão e sempre acerta. Muita gente dando bom dia aqui, Janiele, Miquel, João, todo mundo dando bom dia, professora Kedma, e ansiosos para mais uma hora de matemática. Vamos embora? Olha aí, vamos embora. Meu quinto ano, né? Meus quintos anos são maravilhosos, nunca me decepcionam e nunca me abandonam. Isso é muito importante para mim. Eu adoro receber a tua mensagem. Além da TV, do aplicativo, você também pode acessar as aulas do Educa pelo YouTube, canal Educa Recife. As aulas ficam acessíveis para vocês assistirem quantas vezes quiserem, tá? Você não tem desculpa para não acompanhar as aulas. Para me ajudar na inclusão, na acessibilidade, para garantir que mais pessoas acompanhem as aulas do Educa, Késia está aqui fazendo aquele belíssimo trabalho da interpretação de Libras, né? Esse trabalho tão importante para a gente e que juntos, né, a gente consegue levar mais coisas, né, para vocês, mais aprendizagem e, lógico, a gente quer garantir que mais pessoas acompanhem as aulas do Educa, beleza? Antes de a gente começar as nossas operações, trouxe meus bonequinhos aqui para me ajudarem. Trouxe aqui os discos de fração para a aula ficar bem fácil, para você conseguir acompanhar. Quem ainda tem dúvida com relação à fração, fica tranquilo. Se tiver alguma dúvida durante a aula, já manda pelo chat que eu vou tentar resolver, certo? Se eu não conseguir, você vai lá no YouTube, deixa a sua dúvida que quando terminar a aula e essa aula estiver disponível lá, eu vou tentar te ajudar, beleza? Você também pode pedir ajuda à sua professora, né? Ao seu professor. A ideia é que a gente trabalhe junto, não é isso? Primeiramente, a gente vai trabalhar um pouco sobre o que é fração. Eu trouxe até um resuminho do que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai saber, vai descobrir o que são as frações, como as frações são formadas. Professora, como é que a gente monta uma fração? Como é que a gente identifica os elementos de uma fração? Vou retomar isso para quando a gente chegar nas operações ficar tudo mais fácil. Só lembrando,
A gente vai trabalhar adições com números racionais de mesmo denominador. Você vai ver que é bem facinho, tá bom? Então, a gente já começa aqui, ó, com um disco fácil. Eu trouxe até um para representar para vocês, ó. Vocês sabem que tudo começa a partir do número inteiro, né? Do meu número inteiro. Meu disco está inteiro aqui. Que nós temos a possibilidade de dividir em partes. Eu trouxe, inclusive, está da mesma cor. Eu posso dividir o meu inteiro em partes. É o que a gente chama de fração. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Esse último trecho a gente utilizou muito nos últimos dias. Partes iguais. Quando a gente fala de divisão, quando a gente fala de dividir o inteiro, a gente precisa entender que essas partes precisam ser iguais, como está aqui na mesa, por exemplo. Eu tenho o meu inteiro que foi dividido em 3 partes iguais, como está escrito, como está na imagem. Eu tenho o meu inteiro representando aqui meu disco azul inteiro, que foi dividido em 3 partes iguais. Fração. Conceito básico de fração é esse: dividir o inteiro em partes iguais. Lógico, eu trouxe o meu disco para representar o meu inteiro, mas a gente pode fazer isso a partir de números. Por exemplo, aqui eu tenho 16 bonequinhos. 16. Eu vou retirar um para a gente facilitar o processo, certo? Eu vou colocar aqui. Professora, a senhora mostrou num disco a minha divisão de fração. A senhora pegou o meu inteiro e dividiu em partes iguais. Como a gente faria isso com números? Fácil. E os meus bonequinhos vão ajudar a gente a entender isso. A minha quantidade total de bonecos aqui na minha mesa é 15. Aqui, no caso, seria o meu inteiro. O meu número inteiro, a minha quantidade total, 15. Que eu vou repartir esses 15 em 3 partes. Não é um terço que está me dizendo aqui, né? Para dividir em 3. Então, eu vou pegar esses 15 e dividir em 3 partes. Aqui, claro, já está nas fileirinhas, ó. 5, 5 e 5. É como se eu dissesse assim: eu dividi os meus 15 bonequinhos em 3 partes iguais. Agora me responde aí, presta atenção na mesa. A produção deu um foco excelente. Presta atenção você que está no chat. Eu dividi em 3 partes os meus bonequinhos, 5º ano. Diz para mim, quantos bonequinhos eu tenho em cada fileira? Responde para mim aí rapidão no chat. Eu sei que vocês são rápidos na resposta, né? Presta atenção. A quantidade total de bonequinhos, 15. Eu quis dividir em 3 partes iguais. Em cada fileirinha dessa, tem quantos bonequinhos? E aí, professora Abigail? O Jean está dizendo que tem 5, professora. 5 bonequinhos. É o meu resultado? Com certeza. Presta atenção. 15 bonecos é o meu total, que eu dividi em 3 partes. Então, eu posso dizer que, se eu dividir 15 por 3, eu vou ter 5 bonequinhos. É como se eu dissesse assim: dos 15, cada 1/3, ou seja, cada parte dessa vale 5. 1/3. Preste atenção. Não é 1/3 aqui? Ó, aqui vale 5, aqui vale 5 e aqui vale 5.
Então, eu posso dizer que 1/3 de 15 é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fração, não tem mistério. Claro, a gente começa utilizando, né, esses materiais mais concretos, mas com números naturais, a gente resolve a partir de uma divisão. Professora, a senhora já deu aula de divisão? Já. Eu consegui, com números menores, fazer com os meus bonequinhos, mas você do 5º ano já sabe que se o número for um pouquinho maior, o método chave é o mais recomendado. Neste caso, eu posso dizer 1/3 de 15 é 5. E a gente já entendeu o porquê. Vamos continuar. E aqui, minha gente, eu posso ter vários exemplos, né? Aqui eu usei 15, mas eu posso utilizar vários outros números e várias outras frações. Aqui eu tenho a minha estrutura da fração, só para quem ainda ficou com dúvida. Numerador é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que eu divido o inteiro. Eu disse para vocês no exemplo anterior que eu iria dividir em 3 partes. Se 3 partes é a minha quantidade total, o 3 é o meu denominador. O meu numerador, que é a parte de cima, é a parte que eu vou utilizar. Nesse caso aqui foi 1/3. 1/3 aqui, 1/3, 1/3. Desafio para o 5º ano. Se eu quisesse 2/3 dessa quantidade de bonecos, seria quanto? Presta atenção, cada um vale 1/3. Se eu quisesse 2/3 dessa quantidade de bonecos, quantos bonecos seriam? Responde para mim aí rapidinho. Eu vou continuar e assim que tiver a resposta, eu volto aqui para ler, né? Para entender o que foi que você me respondeu. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura básica da minha fração. Denominador, quantidade total que eu dividi. Numerador é a parte que eu quero dessa fração. No caso da nossa mesa é 1/3. 1, a quantidade que eu quero, e o 3 é a quantidade total que eu dividi o meu inteiro. Vamos continuar. Aqui eu tenho alguns exemplos de fração. Isso eu não vou perguntar, já vou dizer direto, porque a gente já trabalhou demais, né? E eu sei que você já está craque nesse assunto. A parte destacada corresponde a que fração? Claramente, a parte destacada é a parte pintada. Então, qual é a quantidade total que eu dividi? 4, mas eu destaquei 3. Então, a minha fração será 3/4. Fácil demais. É só um exemplo simples, hein? Só para quem tem dúvida. Aqui eu tenho outra questão. Eu tenho uma divisão aqui em 6. Eu dividi esse meu inteiro em 6. Inclusive, eu posso até representar aqui. Eu tenho os meus discos fracionários que podem me ajudar nessa situação. Deixa eu só colocar isso para cá. Lembra que a base sempre será o meu inteiro. A minha fração é a quantidade de partes que eu vou querer dividir. Nesse caso, ó, é como se eu tivesse esse inteiro, 5º ano, e dividisse em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, quantos eu destaquei aí? 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade que eu quero, a quantidade que eu vou considerar é 5. Então, eu já sei que meu 5 é o numerador. E 6, a minha quantidade total da divisão. Sendo assim, a fração que representa esse inteiro aliás, essa imagem é 5/6. Beleza? Muito fácil, ó. Meu inteiro, dividi em 6 partes. Eita, o foco tá maravilhoso, hein, produção? Eu só destaquei 5, então, 1, 2, 3, 4, 5. Tirei aqui. 5/6. Pronto. Acabou
a conversa. Fácil, fácil demais. Vamos para mais uma. Professor, agora os destaques estão todos aleatórios. O que é que eu vou fazer? Nada. Vai contar da mesma forma. Em quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividi em 9 partes. Eu também tenho essa fração aqui. Vamos lá, vamos para a mesa. Hoje a gente vai focar nessa mesa. Já encontrei aqui. Peguei o meu inteiro, dividi em 9 partes. 9 partes. Facinho. 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas quantas eu destaquei? Quantas partes eu vou considerar? Qual será o meu numerador? 1, 2, 3, 4, 5. Vou considerar 5. Logo, a minha fração será 5 nonos. Por quê? Eu só destaquei 5. Ó, vou fazer de forma aleatória como está. Fácil demais. Isso é bom demais de estudar. Olha aí. Fiz de forma aleatória. Quantas eu destaquei? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes das 9 que eu dividi no total. 5 nonos. Beleza? Tem mais uma? Tem mais uma. Essa é maravilhosa e rápida. Fácil, né? Professora, a senhora tem o disco? Tenho sim. Claro que tenho. E já encontrei ele. Dividi em 5 partes, mas só destaquei uma. Então, se eu destaquei só uma, 1/5. Destaquei uma das 5 partes que eu dividi no total. Fácil, né, essa construção? Aqui eu tenho as leituras, né, que a gente já entendeu, que a gente precisa fazer a leitura correta das frações. 1/2 ou metade, 2/3, 3/4, 4/5. Lógico, quinto ano, que isso é uma questão de prática. Eu não vou fazer vocês decorarem aqui, tá? Isso aí vocês vão aprendendo na medida que vão trabalhando as frações. Vocês podem acompanhar no livro, o Aprender Sempre, né? É um material muito rico nessa questão. Então, vocês podem acompanhar e ir treinando. Na medida que vocês vão se aprimorando, essa questão da leitura fica muito fácil de fazer. Eu trouxe alguns usos das frações, que também serei breve, né? Porque vocês já entendem muito bem. Uma delas é a receita culinária, lugar onde as frações estão muito presentes. Infelizmente, eu não trouxe hoje uma receita para a gente fazer, mas quem sabe, né? Numa próxima oportunidade eu não faço uma receita ao vivo. Mas eu prometo, segundo semestre vem aí. Então, a gente vai movimentar um pouco essas aulas. Quem sabe eu não trago alguém da produção aqui para me auxiliar ao vivo, né? Quem sabe? Eu sei que a minha receita não pode ter leite, né? Porque a professora Abigail é intolerante à lactose e eu já sei disso. Inclusive, se eu for trazer coisas relacionadas a chocolate, tem que ser 0 lactose, não é isso, professora? É isso aí. Então, eu posso utilizar as frações em receitas culinárias. 1,5 xícaras de trigo, meia xícara de leite, fração. Exemplo claro no nosso cotidiano. Eu tenho também, né, onde o filho chora e a mãe não vê, no tanque de combustível, minha gente, pelo amor de Deus. O meu, por exemplo, só vive abaixo de 1/4. A minha fração é meio baixa nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente, por exemplo, num tanque de combustível, num indicador de combustível, a gente consegue verificar as frações também. E agora a gente vai começar a brincadeira. Hoje eu vou ficar aqui até meio-dia, porque a gente está encerrando o semestre. Eu vou entrar de recesso já pensando no que eu posso trazer depois para o meu querido quinto ano.
E eu vou ficar aqui até meio-dia hoje. Hoje eu vou ser resistência. A gente vai ficar até meio-dia fazendo adições de fração. Não. A produção já disse que eu não vou poder ficar. Então, eu vou ter que começar a fazer as operações aqui. Gente, quando as frações adicionadas tiverem denominador igual, o resultado será composto da seguinte forma. Vê que fácil. Adicionar os numeradores das frações e repetir o denominador. Oxe, professora, que danada é isso que a senhora falou? Gente, numa adição de fração com o mesmo denominador, eu não vou alterar em nada, eu só vou somar, eu só vou fazer a adição dos numeradores. Como assim? 1/5 mais 2/5. Como é isso, professora? É como se eu dividisse o meu inteiro, vamos lá, em 5 partes, certo? Bora lá. Vou fazer com o número 5 aqui primeiro, depois a gente vai elevando o nível. Mostrar, facinho. Eu tenho o meu inteiro, que é o número 5, certo? Eu posso dizer aqui que, deixa eu só achar a minha fração de 1/5. Pronto. Se eu dividir esses meus bonequinhos, eu tenho 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dizer que cada um vale uma parte de 5. Uma parte de 5. Não é isso? 5º ano. Cada um vale uma partezinha dessa. Cada um vale 1/5. Vamos lá para os nossos bonequinhos. Vamos fazer uma construção bem lúdica, para vocês entenderem como funciona, certo? Professora, a senhora dividiu o inteiro em quantas partes? Em 5, 1, 2, 3, 4, 5. Uma parte das 5 que eu dividi no total é 1. Eu posso dizer que cada bonequinho desse representa 1/5. Até aí tá tudo bem, né? Mas eu quero fazer uma adição. Como assim? 1/5 mais 2/5. Professora, na mesa, a senhora vai fazer como? Fácil. Cada bonequinho não é 1/5. Olha, representação 1/5. Mais 2/5, ou seja, eu preciso de mais 2 bonequinhos desses. 5º ano, responde para mim. Esses daqui vão ficar esperando. 5º ano. Eu quero fazer uma adição de mesmo denominador. 1/5 mais 2/5. Responde para mim no chat o resultado dessa operação. 1/5 mais 2/5. Como é que a gente vai fazer? Repito meu numerador e faço a adição do numerador. Presta atenção. 1/5 mais 2/5 é a mesma coisa de eu dizer que é 3/5. A divisão não foi a mesma? É como se eu desse um boneco desse, dividir em 5, meu inteiro, e eu quisesse os outros 2. Lembra que eu dividi em 3, em 5. Então, 1/5 mais 2/5. O resultado é 3/5. Eu tenho 3 bonecos dos 5 que eu teria no total. 3/5. Faz a adição do numerador, repete o numerador, o denominador. Não tem mistério. Olha aí. Renato percorreu de skate 2 sextos. Deixa eu já botar a resposta aqui. Renato percorreu de skate 2 sextos de uma estrada no sábado pela manhã. À tarde, mais 3 sextos. Que fração
da estrada Renato percorreu no mesmo dia. É a mesma situação. Ele não percorreu 2/6 primeiro e correu mais. Se ele correu mais, eu vou adicionar esses 3/6. Fiz a adição do numerador, repeti o denominador. A resposta é: a fração que representa a estrada que Renato percorreu é de 5/6. Resolvido. Acabou a questão. Faz a adição do numerador, repete o denominador. 5/6. Tem mais? Tem mais. E, inclusive, essa questão tá uma delicinha. Vamos embora. Luana comeu 2/7 de uma torta de morango. É como se eu tivesse uma torta inteira e dividisse em 7 partes. Ela comeu 2 partes das 7. Depois, ela comeu mais uma parte das 7. 2/7 mais 1/7. Somei, né? Fiz uma adição do numerador, repeti o denominador. No total, ela comeu 3 partes das 7 que a torta foi dividida no total. Beleza? Tranquilo até aí? Professora Abigail, eles estão acompanhando? Está tudo tranquilo aí? Estão sim. Naquela questão anterior dos 3/5, a Janiele e o Jean responderam, a anterior, né? Sim. Então, estão acompanhando aqui. Eu vou fechar com essa e já aproveito para me despedir da professora Abigail. Só vou fechar essa com chave de ouro para a gente ir esperto com relação à adição de fração. Pedro leu 3/5 de um livro em um dia. No dia seguinte, leu 1/5 do livro. Qual fração do livro ele leu nos 2 dias? Mesma situação. Fiz a adição do numerador, ó. Leu 3/5 primeiro, depois 1/5. Fiz uma adição com o numerador, repeti denominador. No total, ele leu 4/5 do livro. Beleza? Tranquilo até aí. Eu aproveito, né, já para agradecer a professora Abigail. Agradeço a produção maravilhosa, agradeço a Kézia e a Clara, sempre presente, né, fazendo esse trabalho espetacular que é a interpretação de Libras. Bom, como eu não consegui ficar até meio-dia, eu vou ter que encerrar a aula por aqui. Mas eu espero que vocês estejam comigo numa próxima oportunidade. E a gente vai dar um descanso. Me deixa ficar até meio-dia, produção. Eu tenho tanta coisa legal para mostrar ainda. Me deixa... não. Eu me iludi no momento, mas volto atrás. Vou ter que realmente me despedir. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Conto com a participação de vocês em breve. A nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra logo, logo.